Hoje, o Prosa dos Padres vai falar sobre o impacto da fé e da caridade em mais de 400 anos de história. Nosso convidado é um padre que faz parte de uma das congregações mais conhecidas no mundo, responsável por organizar e promover grande parte das obras sociais da Igreja e também a formação do clero. Essa congregação tem como fundador São Vicente de Paulo. Estamos falando do padre Edson Friedsen. O sobrenome dele é alemão, gente, mas ele é brasileiro, viu? Ele mora no Brasil, viu, gente? Da congregação da Missão dos Padres e Irmãos Vicentinos, custódio portador das relíquias de São Vicente de Paulo e coordenador nacional da família vicentina no Brasil. Eu sou o padre Cleiton Guimarães dos Santos e estamos aqui para mais um episódio do podcast Prosa dos Padres. Então nós queremos hoje acolher o Padre Edson. Seja muito bem-vindo, Padre Edson, entre nós. Eu que agradeço. Padre Edson vai contar para nós, falar um pouco para nós sobre São Vicente de Paula, né? É Paula ou Paulo? Já vamos fazer o que grande parte do Brasil faz, né? Chamar São Vicente de Paulo, de São Vicente de Paula. No caso, a confusão é com São Francisco de Paula, que é outro santo, né? Que tem a distinção entre Assis e Paula, porque eram dois Franciscos, né? E por acidente, São Vicente acabou ganhando aí essa dificuldade, né? Porque Paulo, né? Pu é sobrenome da família de São Vicente, e não uma localidade, né? Como é o caso de São Francisco de Assis, como também São Francisco de Paula. Tá vendo, gente? Já começamos aprendendo com o padre. Tá vendo? Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço. E nós vamos partilhar aí sobre São Vicente, um pouco sobre a sua congregação, sobre toda esta visita que está passando pela cidade de São Paulo, das relíquias de São Vicente de Paulo. Acertei! Tá vendo, gente? Agora eu tô ficando bom no negócio. Então nós vamos lá, padre. Primeiramente, vamos primeiro saber um pouco do senhor, saber um pouco da vida do senhor, como o senhor entrou nesta congregação, qual é essa dimensão congregacional aí que o senhor realiza, a sua origem e essa ligação do senhor com São Vicente. Eu sou natural de Umuarama, no Paraná. Sou de uma família pequena, sou eu e mais 2 irmãos, e sempre tive uma vida muito próxima da igreja, né? E a partir dos 14 anos, já com atividade pastoral, na paróquia São José Operário, lá em Umuarama, e com o tempo também me aproximando dos vicentinos por uma linha indireta. Meus parentes a gente tentou mudar o nosso grupo de jovens para um grupo de conferência vicentina, mas nunca deu certo, né? E o tempo foi passando, depois nós mudamos de paróquia, ou seja, de residência, fomos para a paróquia São Paulo, em Umuarama, e lá meus pais começaram a ser vicentinos. Meu pai e minha mãe entraram para a Sociedade São Vicente de Paulo e eu permaneci no meu grupo de jovens lá na outra paróquia, né? E lá, em 1992, meu pai veio a falecer e minha mãe era assim, muito fervorosa no trabalho vicentino. Eu pensei comigo, puxa, deixar minha mãe agora sem o pai e também deixar sem a Sociedade São Vicente de Paulo seria assim uma dor muito grande. Aí eu resolvi entrar para a Sociedade São Vicente de Paulo para acompanhar minha mãe. E dentro da Sociedade São Vicente de Paulo fui conhecendo São Vicente, o trabalho com os pobres. Já nessa nova paróquia entrei nos trabalhos pastorais também, na liturgia, ministro e outras coisas mais. Era um cabide, né? Tudo que o padre pedia eu estava assumindo as funções na paróquia. E um certo dia, o padre da minha paróquia, o Antônio Catelan, disse: "Você não quer ser padre?" Né? Isso eu já estava com 25 anos. Eu disse para ele: "Olha, padre, eu acho que eu estou muito velho para isso." Né? Passados uns meses estava eu lá, chegando na secretaria paroquial, com uma revistinha dos vicentinos. "Padre, como que a gente faz para ser padre? Mas eu quero ser padre desses aqui." Né? Então tinha uma propaganda vocacional da Congregação da Missão da província do Rio de Janeiro. E lá eu fiz esse contato, né, com o apoio do padre. Fiz o encontro vocacional na diocese e deixei claro, quero ser padre vicentino. E em novembro de 96, o promotor vocacional de Curitiba apareceu com a proposta. Em dezembro fiz o encontro vocacional e
fevereiro de 96 já estava no seminário da Congregação da Missão na província de Curitiba. Então foi uma paixão que aconteceu a partir dessa experiência de um trabalho pastoral muito amplo, né, de vivência, mas muito forte na questão do encontro com os pobres e me apaixonando pelo velhinho Vicente. Que legal. Na minha paróquia, né? Quando eu fiz o meu processo vocacional, ajudando no grupo de jovens, depois dos meus 17 para 18 anos, eu fui me envolvendo, e na paróquia sempre teve os vicentinos. Mas como era um grupo mais velhos, e nós estávamos fundando grupos de jovens, nós criamos um outro grupo chamado Apostolado da Caridade. O Apostolado da Caridade não sobreviveu. A ideia principal do apostolado era atender às emergências que vêm, porque os vicentinos eles vão nas casas, eles fazem as reuniões, as conferências, fazem as visitações. E nós estávamos vendo um momento de que na paróquia o pessoal vinha mais aquela questão emergencial, preciso para hoje, né? Aí, com o tempo, nós não conseguimos dar continuidade ao trabalho e até hoje permanece na paróquia São José de Americanópolis 2 grupos vicentinos. Essa visão que às vezes as pessoas têm, a Sociedade São Vicente de Paulo é um grupo de velhinhos, né? É. E hoje, se você olha para a Sociedade São Vicente de Paulo, tanto é que agora é dia 28, 29 e 30 de março, acontece a Romaria dos Vicentinos lá em Aparecida. É o maior evento vicentino do mundo, né? Então, milhares de pessoas do Brasil inteiro. Na Americanópolis já mudou. Nós temos envolvidos muitos jovens que são envolvidos com os vicentinos. Fazem uma campanha muito forte no final do ano. E no final do ano eles se organizam para fazer a cesta de Natal das famílias. E aí organizam com frutas, legumes, a ceia, né? Para que possam levar para casa. Mas tem muitos jovens hoje envolvidos. É uma experiência muito bonita que agora começa a partir de criança, adolescente, jovem e a idade adulta até o último momento, quando tiver força para caminhar, os vicentinos estão. Então é dessa experiência que surge a minha vocação para a família vicentina, né? Digamos, a minha vocação como batizado, realmente ela foi dentro da comunidade, da paróquia, nos grupos de jovens, nos trabalhos pastorais. Mas despertar para uma vocação vicentina foi através da Sociedade São Vicente de Paulo. E o senhor já está há quanto tempo na congregação? Faz 29 anos que eu saí de casa, tenho 20 anos de padre e só tive 5 anos de pároco. Todos os outros meus trabalhos foi de assessoria para a Sociedade São Vicente de Paulo. E agora esses 2 anos que eu estou a serviço da peregrinação, mais 2 anos pela frente. Então serão 4 anos rodando pelo Brasil, de van, levando São Vicente e as relíquias. Sim, então vamos lá, aproveitando isso. O senhor é o portador da custódia de São Vicente, né? Então aqui a pergunta é, o que significa as relíquias? Quais são as partes de São Vicente? Como que funcionam as relíquias que está caminhando aí pelo Brasil? Nós temos um relicário, uma peça, uma caixa em acrílico, onde dentro estão 3 relíquias. São 2 relíquias de 2º grau e uma relíquia de 1º grau. A relíquia de 1º grau é um pedaço de um osso de uma costela de São Vicente. A outra relíquia é uma carta que São Vicente de Paulo escreve a Santa Luísa de Marillac. Luísa de Marillac deve entrar na vida de São Vicente por volta de 1624, 25, por aí, né? Que é apresentada a Vicente por São Francisco de Sales, que era o diretor espiritual dela, e passa a missão para Vicente de Paulo. E aí começa uma parceria que vai durar até o último dia da vida deles, e eles acabam morrendo no mesmo ano, né? Em 1660. Mas essa carta que Vicente escreve para Luísa, que é uma das amostras de como era a relação deles, ele orienta a Luísa a respeito das suas confissões, do seu diretor espiritual, de leituras espirituais. Tanto nessa carta ele sugere que Luísa faça a leitura do livro do Tratado do Amor de Deus, de São Francisco de Sales, onde tem 33 pontos para se aplicar durante o dia. Mas Vicente, conhecendo um pouco Luísa, ele fala: Luísa, se porventura você não conseguir cumprir todos, viva o amor de Deus, pois é o amor de Deus que vai nos conduzir para Deus. Então, essa é a carta e esse é mais ou menos o centro, né, do conteúdo da carta. Ela é de maio de 1630. E do outro lado da relíquia principal nós temos um pedaço de uma veste litúrgica de São Vicente, né? Ou seja, uma relíquia de 2º grau, considerado relíquia de 2º grau, ou pertenceu ao santo ou foi tocado por ele, né? E a principal realmente é parte do corpo. São Vicente, com certeza, lá na sua história, nunca pensou que um dia ele seria uma relíquia, né? Ele dizia para os padres, para as irmãs, que cada vez que nós recebemos a relíquia de um santo, nós recebemos a visita do santo.
Então, nesses dias que nós estivemos aqui na Arquidiocese de São Paulo, São Vicente visitou, né, essas 19 paróquias, e nós tivemos essa alegria de ver o povo se relacionando, vivendo essa espiritualidade, manifestando a sua fé através da peregrinação. E essa peregrinação deu a essas pessoas também indulgências, porque é próprio do ano jubilar, os 400 anos, o Papa concedeu a essas pessoas que fizeram a peregrinação o direito de indulgência, desde que cumpra aquilo que é próprio das indulgências. Tá certo. Nós temos falado muito do Jubileu de Esperança, né? Quais são os requisitos para receber esta indulgência? Primeiramente, um ato de piedade, ou seja, uma peregrinação. Estamos no ano do Jubileu da Igreja, como também estamos no ano aí do Jubileu de São Vicente. Então, ir num espaço considerado espaço de peregrinação. Para nós, no Jubileu de São Vicente, ir até as relíquias. É o ato de piedade. No caso, aqui na Arquidiocese, o arcebispo determinou 12 pontos. 12 paróquias, onde as pessoas podem ir lá e fazer a peregrinação. Participar de uma missa inteira, receber a Eucaristia, se confessar, não para receber indulgências, né? Eu sempre digo, deixo isso muito claro, a gente não se confessa para receber indulgência, mas para purificar o coração. Estando com o coração purificado, você está apto para receber indulgências. E rezar pelas intenções do Papa Francisco. Ótimo, tá vendo? Então, mais uma referência para nós aí deste tempo de graça da Igreja, junto também com toda a Igreja, com o Jubileu de Esperança, mas também com São Vicente de Paulo, né? Então, conte para nós, padre, um pouco assim dos fundamentos da sua congregação vicentina, né? Mas o senhor já deu uma pincelada, mas pode para nós falar mais um pouquinho, né? O que te chama a atenção assim dentro da sua comunidade vicentina? Um pouco também quantos membros vocês têm, como o senhor, nós estávamos conversando um pouquinho antes da gravação, né? São 3 províncias, né? Exatamente. Então, primeiramente, o encantador de São Vicente, ele era um homem fora do seu tempo, né? Como grandes fundadores foram homens fora do seu tempo. Então, a primeira fundação de São Vicente de Paulo é um grupo de mulheres leigas. No século XVII, você colocar a mulher como protagonista de um trabalho pastoral externo era algo muito fora da curva, né? A mulher não tinha protagonismo, a função da mulher era administrar o lar e cuidar dos filhos. Então, Vicente chama um grupo de 12 mulheres e as coloca para visitar os pobres. Então, nasce a primeira confraria da caridade em 1617. Com o passar do tempo, vai organizando essas mulheres, vão surgindo vários grupos, né, pela França e depois até fora, né? Hoje está espalhado pelo mundo inteiro. Hoje elas recebem o nome de Associação Internacional de Caridades. Então essa é a primeira fundação de São Vicente. Então o primeiro sucesso de São Vicente de Paulo são com mulheres e leigas. Em seguida, em 1625, ele funda a Congregação da Missão. Qual a finalidade da congregação? Primeiramente, essa finalidade se desperta em 1617, quando surge o carisma. O carisma, ele surge a partir de uma experiência de confissões. Nós estamos vivendo no século XVII, já aconteceu a divisão da igreja entre católicos e protestantes, e também as pessoas estão distanciadas, né? Está sendo implantado o Concílio de Trento, e a igreja está sendo readequada, ou seja, ela estava um pouco perdida, desorganizado, e Trento vem dar uma puxada para botar a casa em ordem. Então é nesse contexto que Vicente de Paulo encontra uma comunidade, onde as pessoas estão distanciadas dos sacramentos. E ali então ele tem essa experiência de atender uma pessoa que era considerada um dos mais santos, né? E quem pede isso é a senhora de Gondi, onde Vicente trabalhava, no feudo dela. Ele não tinha uma paróquia, ele era um assistente espiritual, ele era um educador dos filhos da senhora de Gondi, mas ela deu essa missão de atender esse homem. Então, no dia 25 de janeiro de 1617, ele faz um sermão, e nesse sermão ele percebe que o povo está abandonado, que o povo está realmente necessitado. Se aquele homem era o mais santo, imagine o resto, né? A coisa estava feia, né? Então, ele conversa com a senhora de Gondi, esse homem dá um testemunho, ou seja, ele não abre a confissão do homem, mas ele diz que ele estava perdido, e a partir do sacramento ele se encontra, ele renasce, né? A partir dessa graça. E Vicente guarda isso no coração. O povo está abandonado, o clero é um clero que está mais na capital do que no campo, o povo do campo está abandonado. Então Vicente de Paulo pensa consigo, é preciso bons padres, e é preciso de bons padres que atendam o povo do campo. Então surgem os 2 braços do carisma, que seria a formação do clero, a evangelização do pobre povo do campo.
né? Outra parte do carisma já surge ali com as Damas da Caridade, que é o serviço aos pobres. Então tem esse tripé que dá sustentação para aquilo que vem ser a espiritualidade vicentina e a base de toda a família vicentina, né? Que é isso. Então hoje nós estamos espalhados pelos 5 continentes, somos em torno de 3.000 membros na congregação. Aqui no Brasil nós temos 3 províncias. A primeira que chegou é a província do Rio de Janeiro, chamada de Província Brasileira da Congregação da Missão, porque era a primeira e achava que seria só uma, né? Mas com o tempo surgiram as outras. Eles vieram especificamente para a formação do clero, né? Vieram de origem mais francesa, com padres vindo também de Portugal. Então vieram, tem mais de 220 anos que estão aí. Chegaram no Caraça, o Santuário do Caraça, que fica lá em Minas, né? E ali então nasce a Congregação da Missão para o Brasil. A província de Curitiba, ela vem com a função de atender os camponeses poloneses que chegaram no Brasil, não tinha assistência espiritual. O bispo que atendia Curitiba pede a Cracóvia, né, para os padres lá, que mandasse padres que falassem polonês e atendessem esses pobres camponeses, que eram imigrantes, que estavam começando suas vidas e não tinha assistência espiritual. Então a gente já pega um outro braço do carisma, que é a evangelização do povo do campo. Então, formação do clero, província do Rio de Janeiro, trabalho com os imigrantes ou com os camponeses, província de Curitiba, e a província de Fortaleza vem com padres da Holanda, que vem mesmo com esse espírito missionário, né, de criar comunidades, de evangelizar. Então as 3 províncias têm essas características, mas o mesmo carisma, fundado e levado àquilo que é próprio de São Vicente de Paulo. Ótimo. Nós temos dentro da igreja, né, quando foi dito para que eu acompanhasse e fizesse a entrevista com o padre Vicentino, eu falei, mas existe os vicentinos? Nós vemos a questão da missão de modo especial nas paróquias. Eles entram, os leigos que são envolvidos com São Vicente de Paulo, é como se fosse uma ordem terceira? Não. Foram fundados em contextos totalmente... Então, nós, como eu disse a princípio, hoje nós temos reconhecidos no Brasil 31 ramos, que nós chamamos da família vicentina. Aí tem congregações masculinas, femininas e tem os grupos leigos também, né? Uma curiosidade minha. Todos os grupos vicentinos que existem na maioria das paróquias sabem da existência dos padres vicentinos? Creio que 90% sim. Tá 90%, graças a Deus que é 90%, né? Porque nos últimos anos, com esse trabalho da família vicentina, isso foi muito difundido. E tem um módulo dentro do processo formativo deles chamado Família Vicentina. Então, quando eles passam por esses módulos, eles conhecem todos os ramos outros, né? Porque é normal você ouvir eles assim, nós da família Vicentina, eles pensam que são só eles. Tudo bem que eles são a maioria no Brasil, né? Ou seja, se pensa num grupo leigo do serviço aos pobres, você pensa nos vicentinos, né? Então, eles realmente são numerosos, estão espalhados pelo Brasil inteiro. Maior concentração Minas Gerais, né? Depois São Paulo e depois vai se diluindo em números menores pelo Brasil afora. Mas a grande concentração de vicentinos no Brasil está no estado de Minas Gerais e no estado de São Paulo. E vocês têm um grupo, uma sede que trabalha, que sabe, por exemplo, a Americanópolis, como eu citei, a Americanópolis tem um grupo vicentino. Aqui no nosso santuário nós temos a obra social que foi contribuída por muito tempo pelos vicentinos. Ao longo do caminho ela virou a obra social São Judas Tadeu. Hoje nós não temos diretamente ligado o grupo vicentino, tem todo o trabalho social que a obra social realiza, que ela se tornou do micro e foi para o macro, um trabalho maior dentro aqui da cidade de São Paulo com a obra social São Judas Tadeu, e tenho as comunidades que eu conheço, de modo especial Americanópolis, que é a minha paróquia de origem, que lá tem o grupo vicentino. Então vocês têm mais ou menos assim um mapeamento aonde são as paróquias que está os vicentinos? Os vicentinos do Brasil são divididos em 7 regiões. O Brasil dividiu os vicentinos em 7 regiões. Cada região dessas ela é formada pela célula primeira, que é a conferência, que é a mais importante de todas. Sem a conferência não existe o resto da estrutura. Então, a conferência é esse grupo que está lá na tua paróquia, que tem aquele senhorzinho, mas também tem os jovens. Tem... A soma de 5 conferências forma um conselho particular. Então, eles têm uma estrutura organizacional que eles se ajudam e também tem formação e outras coisas mais. A soma de 5 conselhos particulares forma um conselho central, que pega uma região já maior, essas pessoas trabalham juntas.
A soma de 5 conselhos centrais ou mais forma um conselho metropolitano. O Conselho Metropolitano de São Paulo, por exemplo, ele pega várias cidades, né? Essas que eu já passei e ainda tem algumas dioceses para passar ainda. Por exemplo, Diocese Metropolitano de São Paulo, Santos, Mogi das Cruzes, Osasco, Santo André, a própria São Paulo, né, como um todo. Então nós temos aí várias dioceses dentro disso que é chamado Conselho Metropolitano, e o qual eu estou trabalhando, né, nesses últimos meses, desde outubro do ano passado, né, começando por Santo André e depois pegando as outras cidades. Diocese de Santa Amaro, vocês também farão visitas? Então, estou tentando agendar com o bispo, né? Certo. Então, nós fazemos sempre uma conversa com os bispos das dioceses, pedindo autorização. Isso é uma orientação do superior geral, não entre nenhuma diocese sem autorização, né? Certo, claro. Se o bispo autoriza, nós fazemos o trabalho, né? A nossa proposta sempre é uma paróquia, pelo menos, por região, né? Para que a gente tenha pontos de peregrinação. Não dá para ir em todas as paróquias. Sim. São mais de 12 mil paróquias no Brasil, demoraria uns 40 anos para eu poder passar, né, em todas. Então, temos 4 anos e a proposta é ter pontos, né? Aqui na Arquidiocese foi decidido por Dom Odilo que seriam 18 pontos, né, que nós fizemos aí com alegria e demos essa oportunidade das pessoas conhecerem um pouco mais de São Vicente. Então, quando nós estávamos ainda falando dos conselhos metropolitanos, então aqui no Brasil nós temos em torno de 36 metropolitanos, que dá o Conselho Nacional do Brasil. Uhum. Então essa é a estrutura. Então da conferência, que é o micro, até o máximo, que é mais as outras estruturas a partir de central, metropolitana e nacional, elas têm mais essa configuração gerencial, administrativa, organizacional. O trabalho mesmo de ir aos pobres está mais centrado nas conferências, nos particulares. A missão de vocês, o trabalho de vocês, a comunidade de São Vicente de Paulo está completando 400 anos. Uhum. E qual que é esse impacto dentro da congregação para vocês, para os membros que vocês têm? Todo jubileu é tempo de revisão, né? É tempo de você olhar para a história, mas também olhar para o futuro, né? Quando nós olhamos para a congregação da missão hoje no mundo, nós sabemos que somos uma força, e se sobrevivemos 400 anos, sinal que estávamos dando resposta àquilo que foi o clamor do surgimento do carisma. Eu posso hoje dizer que a congregação da missão, as Filhas da Caridade, a Associação Internacional de Caridades pode até um dia chegar a acabar, mas a espiritualidade e o carisma está impregnado no mundo, que sempre está surgindo grupos novos vivendo essa espiritualidade. Aqui no Brasil, o grupo mais jovem tem 19 anos. Que é um grupo misto de congregação masculina, feminina e leigos. São 6 ramos do que nós chamamos de Casa de Ranquines, né? Que é o nome. Ranquines é a primeira casa de São Vicente, onde ele nasceu. E esse grupo, eles deram o nome para essa instituição deles de Casa de Ranquines, que é a soma desses 6 grupos que forma e vive essa espiritualidade. Quando eu digo assim, se um dia deixar de existir a congregação da missão, os ramos fundados por São Vicente, a espiritualidade de Vicente está impregnada, ela vai permanecer, porque é uma obra do Espírito. Mas quando a gente olha para a congregação, a gente vê realmente com um aspecto de futuro. Existem muitas coisas que são bonitas que estão sendo feitas. Nós temos muitos trabalhos na área da educação, temos algumas universidades espalhadas pelo mundo. Então, a formação do clero e hoje a formação dos leigos é algo muito forte para nós, né? Por exemplo, em Curitiba nós temos uma faculdade, né, que dá aula para padres, irmãs, mas também para os leigos. A Faculdade Vicentina, ela tem essa função de nos mostrar também na área da educação e na formação. Certo. Então, tá vendo, povo? Muita coisa boa aí tem sobre São Vicente, né? Então também aí temos um pouco, né, desta festividade, né? Como que está sendo aí essa experiência dessas comemorações, né? Como que o senhor está sentindo? O senhor já passou por vários lugares, né? Então nós, realmente é um tempo único, né? Nós tivemos primeiramente 3 anos de preparação para viver esse tempo de jubileu. E abrimos de forma oficial o ano passado, o ano jubilar. E a experiência que eu estou fazendo, eu creio que muitos padres talvez sonhariam em fazer. Ao mesmo tempo é desconcertante, porque cada dia você está numa paróquia diferente, dormindo numa cama diferente, encontrando pessoas diferentes. Para quem não tem assim essa facilidade de adaptação, é difícil. Para mim é muito tranquilo, né? Ou seja, rotina zero, né? Cada dia é uma experiência. E o encontro com o povo, a alegria que se vê no povo, a fé,
isso te dá realmente gás, né, para poder rodar mais e mais quilômetros. Então, para mim tem sido muito gratificante, né? E as pessoas também conhecendo São Vicente, eu faço sempre essa proposta vocacional, né? Olha, eu todas as noites, quando eu celebro a Eucaristia, nesse momento que eu estou aqui com você, nessa Eucaristia, eu estou pedindo o meu milagre para São Vicente. Você também vai estar pedindo o seu. O meu milagre é que tenhamos mais pessoas para o serviço dos pobres. Eu acredito que o meu milagre está sentado na minha frente, né? Então, para tocar no coração, ver se nasce mais umas vocações para o serviço. Então, despertar vocações, ajudar as pessoas a refletir sobre isso. Foi bonito agora em Osasco, na última paróquia, Nossa Senhora da Escada. No final da missa, na última celebração, seja dia 11 de dezembro, quase entrando de férias, termina a missa, vem uma moça correndo falar comigo: Padre, eu não posso ficar parada, né? Depois do que o senhor disse na missa, e lembrando a experiência que eu tinha com meu pai, né? Que eu às vezes como criança não entendia, que chegava um monte de comida em casa, meu pai separava e dava para os outros, e às vezes faltava em casa. Mas daquela comida ele sempre organizava. Eu não sabia porque aquilo funcionava daquela forma. Com o tempo eu descobri que meu pai era vicentino. E é impossível não dar continuidade. Eu vou fundar uma conferência vicentina nessa comunidade. Então essas coisas que vale a pena, né? Você desperta vocações, você faz com que as pessoas voltem o seu olhar para aqueles que mais necessitam. E esse é o carisma. E aí, no caso desta fundação, vocês dão uma certa orientação à paróquia. Sim, o padre... E é interessante que esse padre que chegou nessa paróquia, ele foi também, antes de ser padre, ele foi membro da sociedade. Ou seja, já tem ali uma porta muito fácil. Ele vai poder dar essa assessoria, mas os vicentinos, eles vão fazer visitas, vão acompanhar. Cada grupo de vicentinos que é formado, existe aí um tempo de maturação de 1 ano que eles são acompanhados, né? A formação, a visita. Então depois de 1 ano aí a gente solta a mão, eles caminham sozinhos, mas tem um acompanhamento de formação durante 1 ano para que a conferência seja formada. Certo. Então assim, tem uma conferência formada, aí eles fazem lá as reuniões e partilham, né? E como que funciona essa questão própria das visitações, né? Esses ramos das visitações, porque muitas vezes a pessoa pode dizer assim: eu vou lá falar com os vicentinos, eles vão me ajudar. Eles vão ajudar, mas segundo a experiência um pouco que tenho e que acompanhei em algumas coisas, eles vão fazer a visita, vai olhar a necessidade. Esse é o caminho? Exatamente. A mística da Conferência Vicentina, fundada por Federico Ozanam, é visitar. A visita vai te dar a possibilidade de aproximação, de confiança e de fazer um diagnóstico das necessidades. Quando você ganha essa confiança, a pessoa abre a porta da casa dela para que você entre, e ela começa a partilhar a vida, a história, você consegue ali ter uma resposta dela mesma para as suas necessidades. Tá, o visitante, o visitador, ele vai ter um olhar clínico das necessidades, mas de repente aquilo que ele acha que não é o que a pessoa precisa. Então, quando ele consegue escutar a pessoa, ele consegue perceber que existe ali uma possibilidade de mudança de vida. Eu tenho elaborado um projeto junto com a família vicentina que nós chamamos de Sonhos com Café. Seria mais ou menos uma conversa como essa, um cafezinho rolando, né? E perguntar para a pessoa quais são os sonhos dela. Porque se você não tem sonho, você não tem esperança, não existe possibilidade de promoção. Então, quando você vai visitar, você vai perceber qual é o sonho dessa pessoa, qual é a esperança. Se ela não tem sonho nem esperança, precisa ser despertado. Então, o fato de entrar na casa da pessoa não é simplesmente para ir lá levar uma comida ou ir lá fiscalizar a vida dela, mas despertar uma confiança que chega a um ponto de dizer: meu sonho é esse, né? Eu desejo muito ter uma fonte de renda, eu gostaria de costurar, eu gostaria de fazer uma faculdade, né? Dia desses eu estava em Moreira César, uma comunidade de Pindamonhangaba, né, fazendo peregrinação. E teve um grupo lá, e entre eles tinha uma pessoa que era uma família assistida. Eu não sabia que ela estava lá. Eu comecei a conversar com as pessoas e perguntar: qual o seu sonho, né? Aí uma senhora disse: eu queria fazer enfermagem, mas depois vieram as crianças, acabei não fazendo, né? E conversa vai, até eu cheguei nessa moça e perguntava assim: então, qual é o seu sonho? Assim: eu gostaria de ser enfermeira. Eu falei: por que enfermeira? Eu gostaria de ajudar as pessoas. Aí eu falei, aí depois, olha, o pessoal acabou dizendo que ela era realmente uma das famílias que era visitada, né? Uma jovem de tipo 20 e poucos anos, que era da família, né? Mas ela foi nesse encontro participar.
Existe um projeto na Sociedade São Vicente de Paulo que é de financiamento de bolsas de estudos, né, para a faculdade. Então, aquela conferência podia fazer um projeto para aquela moça encaminhar para o Conselho Nacional e o Conselho Nacional financiar os estudos dela até ela se formar enfermeira. Então, existem essas possibilidades, só que você tem que descobrir os sonhos. Né? Se você não sabe qual é o sonho da pessoa, porque às vezes você chega lá, você leva uma cesta, a pessoa não precisa de comida. Você chega lá e leva a roupa, ela não quer a roupa. Né? Às vezes acontece muitos casos dos vicentinos ficarem bravos. Mas nós construímos uma casa, demos uma casa para a pessoa, terminou, ela vendeu a casa e foi embora. Ela não queria casa, ela queria voltar para casa. Né? É a questão da pessoa que veio, por exemplo, para São Paulo, veio de qualquer região do país, mas daqui ela não encontrou casa. Ela encontrou até uma habitação, mas não encontrou família. Sim. E voltar para a família é o ponto de segurança. E a casa era a única forma dela ter uma renda, de voltar e, com certeza, com o dinheiro dessa casa, voltar e lá ainda conseguir uma outra casa. Né? E às vezes a gente não consegue ter essa sensibilidade para perceber qual é o sonho, qual a necessidade do outro. Então a visita ela tem essa chave, né? De chegar até a casa, sentir a pessoa, ganhar a confiança. E muitos casos já aconteceram de pessoas que foram assistidas, foram promovidas e se tornaram membros da Sociedade São Vicente de Paulo. Não é a dimensão só que a gente trabalha muito, assim, o assistencialismo. Não. É você dar a orientação, mostrar um caminho. Qual é o caminho? Olha, é possível, né? Me lembro em Americanópolis, em uma das nossas comunidades carentes, que o pessoal fazia as visitas e assim, pessoa que precisava de muleta, até chegarem lá, ela se arrastava no chão. Não, mas espera aí, vamos avaliar aqui, né? Qual é o médico que ela precisa, o que ela precisa, vai avaliando, foi encontrando pessoas que foi ajudando. Hoje a moça é casada, vive uma vida bem tranquila, né? Ela conseguiu encontrar nos Vicentinos uma perspectiva de vida e não somente assistencial. Claro que quando nós vamos pedir, nós pedimos alimento para ajudar as famílias, mas com as orientações e a forma que o senhor está apresentando, para que muitos que não conhecem, não é somente isso, é humanizar. Você chega, você visita, você acolhe, você vai conhecendo e tem aí toda a missão da congregação por detrás que pode depois dar alguma assistência aí para essas necessidades especiais como o senhor apresentou. Qual o seu sonho? É sempre, como eu disse, meu tempo, meus 20 anos de padre, sendo que só 5 em paróquia, os outros 15 aí na área de formação para os leigos, de dizer para ele a caridade já tem que passar pelas 3 dimensões. Essa assistencial, que é necessária, a pessoa precisa estar viva para a gente poder cuidá-la. Né? Depois a promocional, dar condições para que ela possa adquirir maneiras de subsistir, de se realizar, e depois ela caminhar com as próprias pernas, que seria a 3ª dimensão, que é a libertadora. Ela consegue fazer a história dela. Se não passa por esses 3 pontos, às vezes nós ficamos muito estacionados no assistencial e não dá os outros 2 passos que são necessários. Então, quando a família vicentina ela olha, e todos acabam tendo como ponto de referência a visita, ir até onde a pessoa está, nós temos a possibilidade de perceber que é possível transformar vidas. E isso faz parte. E nós, como congregação da missão, mesmo as Irmãs Filhas da Caridade, às vezes nós não conseguimos ir, porque somos poucos. Mas se nós damos uma boa formação, nós estamos indo com aqueles que foram bem formados. Certo. Né? Porque eles acabam sendo os nossos braços chegando. Então, se você dá uma boa orientação, uma boa formação, dá os nortes para que o grupo de leigo ou mesmo uma congregação possa fazer um trabalho melhor com os pobres, nós estamos indo também. Então, quando ele fala de somar forças de família vicentina, é usar esses potenciais. Né? Nós somos os conhecedores do carisma, da espiritualidade, do método. Né? Por exemplo, a Sociedade São Vicente de Paulo, ela só surgiu porque uma irmã filha da Caridade, chamada Rosalie Randi, foi a formadora dos jovens lá em Paris, né? Em 1833, né? Quando a Sociedade São Vicente de Paulo ela é fundada. Né? Então, Rosalie Randi é a professora, é a que vai ensinar a visitar, descobrir as necessidades, dar o método de visita. Porque as Filhas da Caridade nascem para visitar, né? Esse é o 3º ramo que eu não falei, né? O 3º ramo, fundado por São Vicente, em 1633, é um grupo de mulheres que ia assumir parte do trabalho que as damas da caridade, ou as senhoras da caridade, hoje a IC, não tinham condições, porque os maridos puxavam um pouco, né? Chegava a certa hora que eles diziam, pai,
tá indo demais, né? Então São Vicente percebe assim, puxa, eu preciso de uma terceira via nessa história. E um dia chega na casa de São Vicente uma jovem chamada Margarida Nazot. E ela chega ousada, tupetuda, fala assim: Padre Vicente, esse trabalho que essas damas fazem, eu posso fazer também. Eu sei que eu sou uma cuidadora de vacas, mas eu sei ler e escrever e eu aprendi sozinha. Então, Margarida Nazot é quase que uma enviada, né, de Deus para dizer para Vicente: existe uma outra via, você vai poder servir os pobres com os pobres. Lembrando que estamos ainda lá, início de Trento, está proibido fundar congregações aos modelos das quais existiam. O que Vicente Paulo faz? Ele cria um grupo de mulheres leigas, consagradas, com votos simples, para o trabalho fora dos mosteiros, ou seja, estava fora de todo o padrão do que já existia. Mais uma vez vem a questão da ousadia. Então as Filhas da Caridade hoje estão espalhadas pelo mundo inteiro, são mais de 11 mil irmãs. Hoje, pelo último censo, a maior congregação feminina do mundo, depois vem as Salesianas. E as Filhas da Caridade têm essa dimensão de todos os aspectos que a caridade possa apresentar, na área da educação, da saúde, do social, inserção, missão. Onde for necessário, uma Filha da Caridade está. Então essas são as 3 fundações de São Vicente: a Associação Internacional de Caridades, Congregação da Missão e Filhas da Caridade, que estão hoje aqui na cidade de São Paulo, lá no Instituto Padre Chico, no Colégio Virgem Poderosa. Ótimo. Tem uma pergunta: o senhor apresentou Frederico Ozanam. Já ouvi falar bastante dele. Qual é essa ligação direta? Ele foi um mentor para São Vicente? O São Vicente bebeu da fonte? Não, são histórias bem distantes, né? 1617, quando São Vicente funda a Congregação da Missão, Frederico Ozanam é um jovem universitário de 1800 e pouco, né? 200 anos depois, surge Frederico Ozanam. Frederico Ozanam era um jovem que estudava na Sorbonne. E lá tinha um grupo de amigos, lá tinha uma conferência de história. Eles sentavam para estudar história. Mas um certo dia eles estavam lá na Sorbonne e alguém chega para eles de uma linha mais, né, crítica e diz: vocês falam demais, mas não fazem nada. Vocês falam que a igreja faz isso, faz aquilo, mas cadê as mudanças que vocês falam? Vocês têm discurso demais. E aquilo mexeu um pouco com o ego do Frederico, né? Ele voltou um pouco cabisbaixo para, de certa forma, levando, puxa, realmente nós não estamos fazendo. O que nós podemos fazer? Aí eles procuram uma igreja, aí o padre resolve dizer: vocês podem dar catequese. Não é catequese que eu quero dar, né? Eu quero fazer algo mais. Então, existia um senhor chamado Bailly, já era o membro da sociedade da primeira conferência, que já era mais, digamos, com 40 anos. Para todos os outros tinha 20, 21, 22, realmente era o ancião da turma, né? E ele acolheu esse grupo no espaço onde era o jornal dele. Ele tinha um jornal e ali esses jovens se reuniram e eles começaram a questionar o que poderiam fazer. E a partir dessa experiência, no dia 23 de abril de 1833, é fundada a Sociedade São Vicente de Paulo, com a finalidade de ir visitar os pobres. Mas como visitar os pobres? A mulher do Bailly fazia parte das Damas da Caridade. E ela conhecia a irmã Rosalie Randy. Então, digamos, ali soma-se 3 forças que antes estavam separadas como família. Então, os jovens da Sociedade São Vicente de Paulo, que nasce jovem, né? É um grupo de jovens universitários, com auxílio da mulher do Bailly e também com a irmã Rosalie. Então, a Rosalie ensina eles, né? A senhora Bailly acaba ajudando também no processo formativo, e eles começam a visitar os pobres. Então surge em Paris, depois começa a espalhar. Onde o pessoal se formava e depois voltava para os seus países, lá eles começavam a formar conferências. Então, não nasce a princípio como Sociedade São Vicente de Paulo, e sim como conferência de caridade. E um pouquinho mais para frente entra um personagem chamado Jean-Léon Le Prévost. E Le Prévost sugere então ter um patrono. E qual era o nome de referência na Paris, daquele contexto? Vicente de Paulo. E era o período mais ou menos de quando aconteceu a transladação das relíquias de São Vicente de Paulo, da Capela da Medalha Milagrosa, em direção à Catedral de Notre-Dame, e que depois foi para a capela onde estão os restos mortais até hoje. Com certeza este acontecimento deve ter chamado muita atenção, e o Le Prévost disse: por que não colocar o nome, né, desta conferência, tendo como patrono São Vicente de Paulo,
o grande nome da caridade da França e do mundo, né? Já escolhido como patrono de todas as obras de caridade. E foi assim então que nasce como Sociedade São Vicente de Paulo, quando Jean-Léon Le Prévost, que era um leigo, que depois se ordena, vira padre e funda a Congregação dos Religiosos de São Vicente de Paulo, que hoje nós temos um grupo deles aqui na Brasilândia, né? E também estão espalhados por aí, em diversos lugares do Brasil também. Então a família vai crescendo dessa forma. E Ozanam já está beato, o processo de canonização está bem andado, falta pouquinha coisa, logo nós temos mais um santo aí, da família vicentina. Oh, que maravilha, tá vendo, gente? Isso equivale à nossa partilha, né? Então, também um pouco da sua devoção, do seu fundador, de São Vicente, com todo o trabalho. O senhor teria alguma devoção pessoal de algum santo ou santa da igreja? Então, primeiramente, acho que é impossível uma criança não aprender do pai, da mãe, da avó a devoção mariana, né? E, no princípio, a Aparecida foi muito forte na infância, né? Depois um pouquinho mais, tudo bem que tudo é Nossa Senhora, né? São os títulos que vão aparecendo na nossa vida. Quando eu tinha uns entre 11 e 12 anos, chegou um padre naquela paróquia São José que eu falei, e era um padre cego. Chamava a atenção porque ele fazia todas as leituras no braille, né? Para uma criança ver um padre que esfregava a mão no livro e ele sabia ler, aquilo chamava muita atenção. Mas o que chamou mais atenção é que ele levou para lá a devoção à Nossa Senhora das Graças, que para nós é uma devoção muito particular, que é para uma filha da caridade vicentina. Então, só que eu não sabia que aquele padre que lá estava era um padre vicentino. Mas ele já entrou na minha história ali na adolescência. E eu criei também muito forte essa devoção para o título Nossa Senhora das Graças. E depois, mais para frente, quando eu fui ordenado, eu já tinha sim uma proximidade, mas minha avó nasceu no dia 12 de dezembro, dia de Nossa Senhora de Guadalupe. E eu deixei a minha ordenação para ser no dia do aniversário dela e também já no título de... Então, a devoção mariana é muito forte, né? E hoje eu carrego muito comigo essa devoção à Nossa Senhora das Graças, né, em vista do carisma, mas a devoção mariana é muito forte. E meu santo mesmo é São Vicente, não tem como fugir dessa. Ele já me levou, já sou dele. Padre, nós somos muito gratos pela sua presença, né, por também nos proporcionar a visita que aconteceu aqui no nosso Santuário das Relíquias de São Vicente, né? A nossa gratidão por o senhor se disponibilizar a realizar este trabalho, né? É um trabalho, é uma missão. E o senhor foi escolhido por São Vicente, né? O senhor entrou no seminário com 25 anos, né? Eu também entrei com 25 anos, né? Eu acho que assim, Deus tem o tempo certo para nos chamar e nos convidar a viver esse serviço. Então agora, como mensagem final, o senhor poderia deixar uma mensagem à família vicentina e também deixar uma mensagem como muitos que passaram pela inquietação, como o senhor foi chamado, houve um convite, um padre lhe pergunta, lhe faz uma pergunta que lhe leva a uma inquietação, né? Qual é a mensagem que o senhor pode deixar e convidar quem quiser? Porque tem muitos jovens que estão comprometidos com as comunidades de São Vicente, mas poderiam se doar mais. Poderiam doar, como eu ouvi um padre amigo na época, pároco, disse assim, o padre João Bach disse para mim, você doa um pouquinho da sua vida, você pode doar a vida inteira. Então tem muitos que estão lá, mas poderiam dar mais, né? Ou que estão querendo entrar procurando algo para fazer de diferente, como sacerdote, como religioso, religiosa, não somente da família vicentina, mas impulsionar mais o trabalho, né? Bom, vamos em partes. Primeiramente, eu gostaria de agradecer por ter me acolhido nessa experiência aqui na São Judas, de ter me acolhido na casa de vocês, né? Ter passado, convivido esses dias que tivemos lá na paróquia, né, como um todo, e agradecer também o fato de estar na Arquidiocese de São Paulo nesse tempo todo, de ter encontrado todos os ramos da família vicentina nesses diversos lugares, sempre tiveram alguns, né, ramos que se representaram, e dizer que é muito importante a gente descobrir o nosso tempo. Cada um de nós, como já foi dito, temos o nosso tempo, e esse tempo é o tempo de Deus. Talvez você que está nesse momento em casa, ouvindo esse podcast, dizendo, puxa, o que eu posso fazer da minha história? Quando eu estava na Conferência Vicentina, eu dizia, puxa, é muito bom
visitar os pobres todas as semanas. Mas é pouco. Eu quero mais. Então, quando eu peguei aquela revista, né, no dia 28 de agosto, às 19h30, né, que era o horário marcado que o padre atendia à noite, né? Peguei a revista e fui lá e conversei com ele. E aquele dia eu disse: padre, eu quero ser padre, né? Eu quero fazer essa experiência. Eu quero deixar de fazer só a experiência de uma vez por semana para me entregar a vida inteira. Eu acho que isso é muito gratificante. Se você jovem está aí pensando, tem essa dúvida, é bom o seu trabalho na paróquia. Nós agradecemos o trabalho que você faz na paróquia. Mas seria muito importante você somar forças nas diversas áreas que a igreja tem e que precisa, né? As diversas congregações masculinas, femininas, as comunidades de vida que estão surgindo. Não deixe para depois aquilo que você pode fazer hoje, né? Hoje você pode dar uma resposta de amor para Deus. Amanhã, não sei, né? Hoje eu posso. Então, abra o seu coração, faça essa experiência, deixe-se encantar pela proposta de Jesus Cristo dentro desses ramos, né, dessas vocações diversas que tem pelo mundo inteiro. Conversava ontem com a irmã Enir, das Irmãs de São Vicente de Paulo de Guézeg. Ela falava sobre outras congregações, né, para a gente visitar e percebendo que essas congregações também têm um pouco da espiritualidade vicentina. Então, Vicente de Paulo, de alguma forma, ele vai tocando os corações. Que o seu coração também seja tocado e que nós possamos fazer essa experiência de dar passos mais largos em direção do reino de Deus. Que muitas bênçãos venham sobre cada um de vocês e que possamos nos encontrar pelo Brasil afora. Bom, então nós somos a nossa gratidão ao Senhor. Muita coisa temos o que aprender, muita coisa temos o que partilhar, né? E mais uma vez, aqui agradecemos ao Padre Edson pela sua presença, que Deus abençoe toda a comunidade vicentina por todo o trabalho realizado, né? Que é, diante da igreja, algo muito importante, né? É um carisma que faz parte da igreja, que vive essa esperança, esse amor. E obrigado por estarmos conosco. Convidamos a você para que você possa compartilhar, para que você possa dar o seu like. Você pode deixar também aí nos comentários uma mensagem, né? Isso também nos ajuda bastante. E aí nós vamos passando as informações. Então, Padre, convido o Senhor a dar a bênção final para nós, aí pela intercessão de São Vicente. Que olhe, continue olhando pelos mais necessitados, pelos nossos irmãos mais pobres e que despertem nas pessoas o desejo de ajudar cada vez mais. Antes de tudo, eu gostaria de fazer um convite. Então, como eu disse, no dia 28, 29 e 30, nós temos a Romaria Nacional dos Vicentinos. No dia 29, às 18 horas, os padres estão juntos lá no santuário, em Aparecida, celebrando esses 400 anos. Se você puder ir até Aparecida, vai ser uma alegria te encontrar. Mas também você pode rezar conosco na missa das 18 horas, diretamente lá de Aparecida, rezando pela congregação e pelas vocações. E nós pedimos uma bênção toda especial pela intercessão de São Vicente de Paulo, para que possa muitas graças, muitos milagres acontecer em sua vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Vicente de Paulo, desça sobre você, sobre sua família, o seu trabalho. Essa semana que logo está chegando aí, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado por você nos acompanhar. Compartilhe, nos ajude a divulgar esta grande devoção a São Vicente de Paulo. Deus abençoe e até o próximo episódio.